Gostaria então de passar a palavra ao professor Mangabeira Unger. Está funcionando. A qualidade mais importante do Brasil é sua vitalidade, uma imensa e anárquica energia humana. E a tragédia histórica do Brasil é que a maioria dos brasileiros nunca tiveram os instrumentos e as oportunidades necessários para dar fecundidade a este dinamismo subjacente. É sob esta perspectiva que eu pretendo abordar o tema da classe média e dos batalhadores. Divido minha reflexão em duas partes. Na primeira parte, trato da estrutura social do Brasil de hoje. E na segunda parte, da reconstrução do Brasil por meio da ação política e da transformação institucional. A estrutura do Brasil de hoje. Proponho sumariamente uma visão composta de 5 categorias. Entendo que essas categorias são classes, no sentido clássico da teoria de classes, porque cada uma destas 5 categorias se define simultaneamente por uma posição distinta na divisão do trabalho e por uma orientação à sociedade e ao mundo. A primeira categoria é a classe média tradicional do Brasil, que sempre foi o agente político decisivo em nossa história. Tudo o que de mais importante ocorreu na nossa história nacional aconteceu naqueles momentos em que essa classe média tradicional se desgarrou da plutocracia de orientação colonial e passou a defender em nome de todos uma outra ideia do futuro nacional. A segunda categoria é a segunda classe média. E sustento que há uma segunda classe média, diferente desta primeira classe média. Uma pequena burguesia emergente e empreendedora. Em primeiro lugar, ela se distingue da classe média tradicional por suas ocupações econômicas características, por sua posição na divisão do trabalho. A base econômica tradicional da classe média, a base econômica da classe média tradicional é o serviço do Estado, o emprego público e as profissões. Liberais ou não. A base econômica dessa segunda classe média é o empreendedorismo. Dentro e fora da economia formal, é o pequeno negócio. A terceira categoria é a massa pobre do Brasil. O que Gessé de Souza chamou a ralé. A figura característica dessa massa pobre não é um homem, é uma mulher. A maior parte das famílias nas periferias pobres de nossas cidades são famílias conduzidas por uma mãe solteira, enquanto os homens se revezam como companheiros instáveis. A mulher se divide entre os biscates, os trabalhos ocasionais e a luta para salvar os filhos. E entre a classe média tradicional de um lado, a pequena burguesia empreendedora de outro,
e esta ralé, esta massa pobre, há dois grupos intermediários. O primeiro, o conhecido, é o assalariado da economia formal, o que inclui o operariado nos setores intensivos em capital. E o segundo é o novo, são os batalhadores. Agora, antes de elaborar o conceito dos batalhadores, volto ao contraste entre as duas classes médias, a tradicional e a nova. Elas não se distinguem apenas por sua base econômica. Elas são diferentes racialmente. A classe média tradicional é uma classe média branca, que se concebe como branca, ainda que implicitamente mestiça. A classe média emergente é ostensivamente mestiça, morena, na maior parte das regiões do país. E essas duas classes médias têm orientações espirituais contrastantes. A preocupação definidora da classe média tradicional é a tentativa incessantemente frustrada de reproduzir no Brasil as formas de vida que caracterizam os países vistos como referência. A indagação que a classe média tradicional sempre se fez no Brasil é: por que isso aqui não é como a Inglaterra, ou a França, ou os Estados Unidos? E a resposta que essa classe média tradicional sempre deu a esta indagação é que ainda não conseguimos reproduzir aqui as instituições e as práticas da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. A mensagem dessa classe média tradicional, de seus ideólogos, de seus doutrinadores, é a cópia institucional, que nunca funcionou, mas em que os doutrinadores insistem apesar do malogro. Todos se lembram do comentário de Einstein, que loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. A doutrinação da classe média tradicional é, nessa definição, o desvario, a loucura. E a orientação espiritual da outra classe média, a classe média dos emergentes, não é isso. Não se preocupam em saber por que isso aqui não é como a França ou os Estados Unidos, mesmo porque não conhecem a França ou os Estados Unidos. A ideia básica dessa classe média emergente é o autossalvamento, a autoajuda. A descrença em todas as estruturas. Não serão salvas pelas estruturas, serão salvas só por si mesmas. Não é apenas uma teologia da prosperidade, é uma teologia da secessão. Sair do mundo maior para o micromundo. Se o mundo maior é o mundo caracterizado pelo conúbio, da troca, da prepotência e do sentimento, o mundo cuja fórmula básica é a sentimentalização das trocas desiguais, o micromundo será o mundo caracterizado pela disciplina, pelo autocontrole, pela prospecção, pela confiabilidade, o cumprimento das promessas e o preparo do futuro. É uma espécie de liberalismo dos desesperados, esta teologia da secessão. As duas visões, a visão da classe média tradicional e a visão da segunda classe média,
estão erradas, são ilusórias. A primeira porque procura salvamento pelo transplante das estruturas, pela cópia institucional, e a segunda porque não tem uma ideia estrutural. Imagina que o autossalvamento basta sem reorganizar a estrutura do país. E aí nós temos o ponto de partida para entender a tragédia brasileira e o contraste entre a vitalidade e a falta de instrumentos a que continua condenada a maioria dos nossos concidadãos. E os batalhadores? Os batalhadores são saídos do mesmo meio pobre, daquela massa, daquela ralé, daquela arraia miúda, cheia de inibições culturais e econômicas, em famílias desestruturadas, mas composta de milhões de brasileiros que foram à luta. Foram à luta, apesar de terem saído do mesmo meio pobre, e por força individual, por acidentes biográficos, por transcendências de temperamento, começaram a se resgatar. Tem 2 ou 3 empregos, trabalham dia e noite. E assimilam a cultura de autoajuda e de iniciativa daquela segunda classe média. É como se fosse um cavalo de Troia, uma ponta avançada da segunda classe média dentro da massa pobre. Combinando de alguma forma as características subjetivas da segunda classe média com a situação objetiva da massa pobre. Esta visão que eu lhes proponho, portanto, insiste em alguns contrastes controvertidos. Em primeiro lugar, insiste no contraste entre 2 classes médias. A segunda classe média, a classe média do empreendedorismo emergente, é uma novidade na história do país, de imensa importância para o nosso futuro nacional. E, em segundo lugar, insiste no contraste entre os batalhadores e esta classe média nova de um lado e a massa pobre de outro. É uma formação específica, com uma combinação específica e contraditória de traços objetivos e de orientação subjetiva. Esta visão que eu acabo de esboçar tem implicações para a teoria social e implicações para o desenho das políticas públicas. Uma palavra brevíssima a respeito de cada uma dessas implicações. Primeiro, para a teoria social. O pensamento social dos últimos séculos, pelo menos desde a época de Montesquieu, não convive com uma constatação que qualquer pessoa sensata é capaz de registrar. Esse é o fato de que a humanidade não se divide apenas em classes e raças e religiões. A humanidade se divide em temperamentos. As pessoas são diferentes. O indivíduo é irredutível. O pensamento social não consegue assimilar isso, se revolta contra isso, e qualquer pessoa que tenha qualquer conhecimento do mundo sabe que isso é uma bobagem, que o mundo não é assim, e que a humanidade está dividida em temperamentos e que pessoas nas mesmas condições objetivas reagem a essas condições de formas diferentes. Os batalhadores são os que
viraram a mesa contra a lógica das adversidades e foram a esta luta. Para compreender isto, não basta aplicar mecanicamente o instrumental das ideias sociais dominantes. É preciso subvertê-las e introduzir o fato escandaloso do significado das diferenças entre os indivíduos. Agora, as implicações para o desenho das políticas públicas. Há um debate no Brasil, como todos sabem, a respeito da insuficiência dos programas de transferência. E esse debate está estabelecido no país sob o rótulo enviesado da porta de saída. Agregar aos programas de transferência elementos de capacitação, de ampliação de oportunidade. O equívoco mais comum que se comete no mundo, em todo o mundo, ao tentar acoplar aos programas sociais elementos de capacitação, é direcionar esses programas de capacitação aos mais miseráveis, a ralé, vivendo naquelas famílias estruturadas e cercada por um conjunto de inibições culturais e sociais. Caracteristicamente, eles não conseguem se beneficiar dos programas de capacitação. Seria necessário apoiar essa família desestruturada, assumir algumas de suas tarefas numa aliança com o Estado e com um aparato social do Estado e trazê-las à etapa de poder, num segundo momento, aproveitar os programas de capacitação. O destinatário dos programas de capacitação não é o núcleo duro da pobreza. O destinatário dos programas de capacitação são os batalhadores. São eles que são resgatados pelos programas de capacitação desde o início, porque já começaram a se resgatar. O problema é que este entendimento inverte radicalmente a lógica da caridade e a substitui por uma lógica de eficácia. E exige, portanto, uma combinação de coragem política e clareza estrutural. Agora passo para a segunda etapa da minha reflexão. A reconstrução do Brasil. O futuro do Brasil será definido em grande parte pelo destino desse eixo que vai da segunda classe média aos batalhadores. Esses dois grupos, a pequena burguesia emergente e empreendedora e os batalhadores como seus emissários secretos dentro da massa pobre, já estão no comando do imaginário popular no Brasil. Eles são o horizonte imaginativo do povo brasileiro. A massa popular quer segui-los. Eles já estão no comando, embora quase inteiramente desconhecidos pela elite brasileira. E, portanto, a grande revolução brasileira hoje, a tarefa nacional prioritária é operar as mudanças, sobretudo as reconstruções institucionais, que permitiriam à maioria pobre seguir o caminho da vanguarda de emergência. É para isso que precisamos transformar o país. Esse grupo da segunda classe média e dos batalhadores, eu os estou tratando como aliados implícitos. Pode ter dois destinos. E de acordo com a escolha entre esses destinos é que se definirá o futuro do país. O primeiro destino é o caminho de menor resistência.
é aceitar como o paradigma a pequena propriedade familiar isolada, que sempre foi a obsessão da pequena burguesia tradicional no Ocidente. E como visão de mundo, como atitude para com a sociedade, a combinação dos traços espirituais característicos de egoísmo familiar, consumismo, moralismo e desconfiança da política e da ação coletiva. Esse é o caminho de menor resistência. É a ideia do autossalvamento. Em vez da cópia das estruturas, a negação das estruturas. E aí não cabe a ideia que seria o salvamento verdadeiro do país, que são as estruturas alternativas. O outro caminho é o caminho a construir. O caminho do qual ainda não existe em todo o mundo um exemplo consumado. É tentar distinguir o objetivo maior, a aspiração legítima a uma modesta prosperidade e independência do veículo econômico restritivo e convencional da propriedade familiar isolada, e fornecer a estas classes, a estas duas classes, e a maioria que quer segui-la, um repertório mais amplo de alternativas de ação, de propriedade, de iniciativa. E com isto ajudar a trazer esta vanguarda do povo brasileiro para um horizonte mais magnânimo, que é compatível com a fé na política e na ação coletiva. Há razões para a esperança. Há razões para a esperança, porque a situação objetiva da nova classe média e dos batalhadores depende da ampliação de oportunidades econômicas e educativas. E, em última instância, depende também da transformação da política brasileira. Oportunidades econômicas. Qual é a base econômica futura dessas duas classes? Elas não têm lugar no Fordismo industrial. Nesse nosso Fordismo tardio, que é a base da industrialização brasileira, estão lançadas num pré-Fordismo, em que não há futuro econômico. Essa imensa energia empreendedora opera com instrumentos primitivos. Seria necessário organizar no país uma travessia direta do pré-Fordismo industrial para o pós-Fordismo industrial, sem que toda a economia brasileira tivesse de passar pelo purgatório do Fordismo industrial tardio. Quer dizer, o Brasil todo não ter de ser a São Paulo de meados do século passado para depois virar outra coisa. E como é que isso pode acontecer no país? Só inovando nas formas institucionais de relação entre o governo e as empresas. Essas pequenas e médias empresas que são a base da pequena burguesia empreendedora. Não pode ser o modelo americano de um Estado que regula as empresas à distância. Mas também não pode ser o modelo do Nordeste asiático, da formulação autoritária de políticas industriais e comerciais unitárias impostas pela burocracia do Estado de cima para baixo. Teria que ser uma forma de coordenação estratégica descentralizada, pluralista, participativa e experimental.
Quer dizer, algo de novo. Novo não só no Brasil, mas no mundo. Oportunidades educativas. O destino dos batalhadores e da segunda classe média depende também de uma resposta positiva a 3 indagações conexas. Conseguiremos ou não conseguiremos substituir o nosso enciclopedismo informativo superficial por um ensino analítico e capacitador, com foco no básico de análise verbal e análise numérica? Implantaremos ou não implantaremos uma escola média que combine o ensino geral de orientação analítica com o ensino técnico que prioriza capacitações práticas flexíveis e genéricas, em vez de priorizar ofícios rígidos? Reconciliaremos ou não reconciliaremos, no nosso país grande, desigual e federativo, a gestão local das escolas pelos estados e os municípios com padrões nacionais de investimento e de qualidade? As respostas positivas a estas 3 indagações dependem também de inovações institucionais. Por exemplo, dependem da organização de um federalismo cooperativo, que associe os 3 níveis da federação em órgãos conjuntos. E tudo isto não vai para frente se a maioria dos brasileiros não superar o seu desgosto, na verdade, o seu nojo pela política. E para que possam superar, precisamos cortar o vínculo entre a política e o dinheiro, que depende de inovações concretas, como o financiamento público das campanhas, a revisão do processo orçamentário, a substituição da grande maioria dos cargos comissionados por carreiras de Estado. Não há salvamento para os batalhadores e para a segunda classe média apenas dentro do mundo imaginativo da secessão. É preciso enfrentar as estruturas e transformá-las. Ao mesmo tempo que se rejeita a mensagem, anti-mensagem dos doutrinadores da classe média tradicional, que é a mensagem da cópia. Concluo com uma reflexão a respeito do que está em jogo nesse nosso debate nacional. Qual será o protagonista da civilização brasileira? A prevalecer o primeiro caminho, o caminho de menor resistência, o protagonista será o Robinson Crusoe, que, depositado num naufrágio numa ilha nos trópicos, começa a acumular coisas, junto com seu amigo Sexta-feira. Um pequeno Napoleão que se coroa a si mesmo e manda o resto do mundo às favas. Nesta lógica, a lógica de Robinson Crusoe, o acúmulo das coisas é uma alternativa à dependência das pessoas. Nós acumulamos coisas para minimizar o nosso trato com as pessoas. Esse é o caminho da perdição, do amesquinhamento do Brasil e dos brasileiros. O outro caminho é a destruição de Robinson Crusoe e a substituição por um outro protagonista maior. É isso que está em jogo. E nesse contraste em que o necessário briga com o provável, podemos contar com o sonho, a aspiração que está inscrita
no código mais íntimo de nossa civilização. A essência da cultura brasileira, o tema dominante dos nossos devaneios é a reconciliação da pujança com a ternura. É a variante brasileira da dialética entre a ideia pagã da grandeza e a ideia cristã do amor. É só pela reconstrução institucional que mobilize e resgate a segunda classe média e os batalhadores, em proveito de toda a nação, que conseguiremos reconciliar a pujança com a ternura, como quer o coração brasileiro. Muito obrigado, professor. Nós abriremos então, conforme combinado, para perguntas. Antes eu gostaria de registrar que recebemos a ligação do professor Maurício Souza, que pede 1000 desculpas por não ter podido comparecer.